Você já parou para pensar por que o ouro é tão cobiçado, até mesmo em tempos modernos? Desde tempos ancestrais, o ouro não é apenas um símbolo de riqueza e poder, mas também um ativo financeiro de grande importância. Esse metal precioso tem sido uma base sólida para economias ao longo da história, servindo como padrão para muitas moedas e como reserva de valor em crises globais. Investir em ouro em momentos de crise é uma jogada clássica e inteligente. Você já percebeu que, quando o mundo parece incerto, seja por crises econômicas, políticas ou até pandemias, o ouro frequentemente surge como um refúgio seguro? Isso acontece porque, diferentemente de moedas e outros ativos, o ouro mantém o seu valor intrínseco. Ele não é afetado por inflação da mesma maneira que o dinheiro na sua conta bancária, e a sua aceitação global oferece uma liquidez incomparável. Isso ocorre porque, entre outros fatores, a quantidade de ouro é finita no mundo. Então, se você está pensando em proteger o seu patrimônio ou até mesmo encontrar oportunidades de ganho em meio ao caos, considere investir em ouro. O ouro costuma fazer parte de uma boa alocação de ativos de todo investidor inteligente. Mas como exatamente você pode começar a investir nesse metal tão valorizado? Bom, eu me chamo André Fogaça, eu sou sócio da Guinvest e eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E nos próximos minutos nós vamos explorar e comenta aqui embaixo se você já está investindo em ouro. E nos próximos minutos nós vamos explorar as diferentes maneiras de colocar o ouro na sua carteira de investimentos. E você vai ficar surpreso com a diversidade de opções disponíveis. Para começar, vamos falar das 4 maneiras de investir em ouro. Então, investir em ouro é uma daquelas alternativas que muitos consideram seguras, principalmente em tempos turbulentos. E eu vou te contar como é que você pode diversificar a sua carteira, incluindo esse metal precioso de várias maneiras. E a última forma é a minha favorita, porque é a mais simples, acessível e barata. Então vamos lá, vamos explorar como é que funciona esses. Então vamos lá, vamos ver quais são os tipos que você tem disponível. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, o ouro físico, através de barras e moedas. Então primeiro vamos falar de ouro físico, aquele que você pode segurar nas mãos, como barras e moedas. Parece até coisa de filme, não é? Mas é uma opção real para investidores. O legal de ter ouro físico é a sensação de tangibilidade e também de segurança. Você literalmente possui um ativo que tem valor reconhecido globalmente. Mas não é só glamour. Porque guardar ouro em casa ou num cofre traz diversos desafios, como segurança e também talvez gastar com seguros, né, para proteger esse ouro, além da dificuldade de liquidez. Então você não vai querer sair por aí com uma barra de ouro no bolso procurando comprador, não é? Agora vamos falar então sobre uma segunda alternativa, que são os contratos futuros de ouro. Se você prefere algo mais moderno, os contratos futuros de ouro pode ser a sua praia. Eles são negociados na Bolsa Brasileira, na B3, e representam uma quantidade específica de ouro que você concorda em comprar ou vender em uma data futura a um preço definido nesse momento. Isso significa que você pode especular sobre o preço do ouro sem ter esse metal físico, como eu mencionei antes. Mas isso também exige uma boa compreensão do mercado e um certo apetite para o risco, porque as oscilações desses contratos podem ser muito intensas. Agora vamos para a terceira alternativa, que são os fundos de investimento em ouro. Agora, se você quer investir em ouro, mas prefere deixar a gestão para profissionais, então os fundos de investimento em ouro podem ser uma excelente alternativa para você. Esses fundos investem em diversas formas de ouro e você compra cotas desse fundo.
Qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que você diversifica sem a complicação de gerenciar diretamente e tem o expertise de gestores que respiram o mercado de ouro no dia a dia. E você pode ter acesso a esses fundos nas principais instituições financeiras, como a XP e o BTG, por exemplo. E é... Não. Enfim, essa alternativa ela é muito prática, com uma pitada de estratégia profissional. E agora, por último, mas não menos interessante, nós temos a alternativa das ETFs e dos BDRs de ouro. Por exemplo, o ETF Gold 11 é uma forma simples de você ter exposição ao ouro. E essa ETF você encontra na Bolsa Brasileira, na B3. E como eu mencionei antes, essa para mim é a alternativa mais acessível, mais interessante para o investidor. Então, esse ETF ele replica o preço do ouro seguindo um índice de referência. E você pode comprá-lo como se fosse uma ação na bolsa. E por fim, nós temos os BDRs, que são os certificados que representam ações de empresas estrangeiras, e você também encontra opções que estão ligadas ao ouro. Então essas são as formas mais acessíveis e práticas de você investir no metal sem ter que lidar com a complexidade do mercado físico de ouro e também do mercado futuro, como eu mencionei antes. Bom, agora que você já conhece as várias maneiras de investir em ouro, você talvez esteja se perguntando sobre as vantagens desse tipo de investimento. Então, em seguida, eu vou falar sobre os benefícios de adicionar um pouco de ouro na sua carteira. E para começar, vamos falar sobre as vantagens, então, de investir em ouro. O investimento em ouro é como ter aquele amigo confiável, que você sabe que pode contar nos momentos mais turbulentos. Então, aqui estão algumas vantagens bem específicas sobre o ouro. Primeira delas, proteção e hedge contra crises. Imagine que você está lá em 2008, durante a crise financeira global. Pense sobre o que aconteceu em 2008, durante a crise financeira global. Enquanto muitos investimentos despencaram, o ouro ele subiu cerca de 25% naquele ano. Então ele serve como uma âncora, mantendo o seu valor, mesmo quando tudo mais parece desmoronar. E essa capacidade de manter o seu brilho em tempos turbulentos o torna um refúgio seguro para os investidores. Bom, a próxima vantagem é a questão da liquidez e do reconhecimento global. O ouro ele é aceito mundialmente e ele pode ser convertido em dinheiro em qualquer país, em qualquer lugar. Por exemplo, se você estiver viajando e precisar de dinheiro emergencial, barras ou moedas de ouro podem ser vendidas em casas de câmbio ou bancos internacionais de forma bastante rápida. Isso significa que você nunca está preso com um ativo que não pode liquidar quando realmente precisa. Agora nós temos uma próxima vantagem do ouro, que é a descorrelação com outros ativos de renda variável. E essa vantagem é uma que me chama muita atenção e eu acredito ser talvez a principal vantagem do investimento em ouro. Olha só, durante a pandemia do Covid-19, lá em 2020, quando muitos mercados de ações sofreram quedas bastante dramáticas, o ouro ele teve um aumento de preço significativo, ultrapassando a marca de $2.000 por onça. Isso mostra como é que o ouro pode se mover independentemente de ações ou títulos, ajudando a diversificar e também estabilizar a sua carteira contra flutuações do mercado. Agora, se você está curioso sobre as desvantagens e riscos do investimento em ouro, fica ligado que nós vamos falar sobre isso agora. Olha só, será que tudo que reluz é realmente ouro? Bom, quais são as desvantagens do investimento em ouro e também dos riscos? Tá? Vamos lá, investir em ouro tem suas armadilhas. Investir em ouro tem as suas armadilhas. E aqui eu vou compartilhar algumas com você, além de exemplos bem específicos para ilustrar cada ponto. Primeiro deles, volatilidade do ouro. O ouro é como um barco em um mar aberto durante uma tempestade. A sua cotação ela pode subir e descer rapidamente. Imagina, por exemplo, que
Durante a crise financeira lá em 2008, o ouro ele saltou de aproximadamente $800 para quase $1.000 por onça em questão de meses, só para depois acabar recuando. Então essa montanha-russa, ela pode ser lucrativa, mas também arriscada se você não souber o momento certo de entrar ou sair. Próxima questão, próxima desvantagem que eu considero que são os custos operacionais, tá? Então, olha só o seguinte, investir em ouro através de fundos ou ETFs implica em taxas de custódia e corretagem que podem diminuir os seus ganhos. Por exemplo, ao investir no ETF de ouro Gold 11, você pode ter que arcar com uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Então, se você investir R$100.000, isso significa que R$300 a menos vão Se você investir R$100.000, isso significa R$300 a menos no seu bolso, sem contar as possíveis taxas de corretagem cada vez que você compra ou vende o ETF. Bom, em relação aos riscos associados ao ouro físico, olha só. Ter ouro físico em mãos é um desafio de segurança e armazenamento, como eu já mencionei antes. Se você comprar uma barra de ouro de 100 gramas, por exemplo, você vai precisar encontrar um cofre seguro ou até pagar por um serviço de armazenamento especializado, o que pode custar uma porcentagem significativa do valor do ouro por ano. Além disso, o seguro contra roubo é essencial, porque sem ele, o único assalto pode acabar com todo o seu investimento. Agora que você está ciente, então, desses problemas do investimento em ouro, vamos entender como você pode acompanhar o mercado de ouro. Agora que você está ciente desses problemas do investimento em ouro, vamos entender como você pode acompanhar o mercado de ouro. Bom, para você que está pensando em investir em ouro ou já tem esse metal precioso na sua carteira, é crucial você ficar de olho na cotação e entender como é que o mercado se comporta. Eu, pessoalmente, costumo acompanhar as flutuações do preço do ouro utilizando sites especializados do mercado financeiro, onde aparece ali a cotação através desses ativos que eu mencionei. Então, a cotação do ouro ela é influenciada por vários fatores, mas dois deles se destacam bastante aqui, que é a inflação e as crises econômicas. Bom, a cotação do ouro é influenciada por vários fatores, mas dois deles se destacam bastante aqui, que é a inflação e as crises econômicas. Quando a inflação sobe, o poder de compra do dinheiro cai. E o ouro, por ser um ativo tangível, tende a se valorizar. É aquela história. Em tempos incertos, as pessoas correm para o ouro como um refúgio seguro. E nas crises, seja por questões políticas, econômicas ou até sanitárias, o ouro brilha ainda mais. Ele funciona como um porto seguro, protegendo o patrimônio enquanto tudo ao redor parece desmoronar. Então, olha só, se você está pensando em adicionar, em colocar ouro à sua carteira de investimentos, saiba que isso pode ser uma jogada bastante inteligente, especialmente em tempos incertos. O ouro, de fato, ele tem sido um porto seguro para vários investidores ao longo da história. E ter uma pequena parcela dele pode ajudar a equilibrar a sua carteira quando outros ativos, como ações e títulos públicos, por exemplo, estão passando por turbulências. Agora, se você é novo nesse universo de ouro, você deve começar devagar. Não é necessário transformar todo o seu patrimônio em barras de ouro de uma vez só. Obviamente que não. Então, uma abordagem equilibrada é você começar com uma pequena porcentagem, talvez 1% a 5% do seu patrimônio, respeitando sempre, obviamente, o seu perfil de investidor. Isso vai dar uma segurança. Isso vai lhe dar uma segurança.
Isso lhe dará a segurança do ouro sem comprometer a sua capacidade de aproveitar outras oportunidades de investimento. E lembre-se também de que, como investidor experiente, você deve estar atento a várias opções de investimento em ouro, seja através de fundos de ouro, ETFs como o Gold 11 ou até mesmo contratos futuros. Então escolha a forma que melhor se encaixa no seu perfil e estratégia de investimento. E não se esqueça, diversificar é a chave. O ouro é uma parte da sua alocação de ativos, não a solução para tudo. E para concluir, as perspectivas futuras para o ouro continuam interessantes. Com as incertezas econômicas e a volatilidade dos mercados, muitos investidores, muitos especialistas... Com as incertezas econômicas e toda essa volatilidade dos mercados, muitos especialistas consideram o ouro como um ativo que ainda tem muito a oferecer. No entanto, como em qualquer investimento, é vital ficar de olho nas tendências e ajustar a sua estratégia conforme necessário. E agora, preparado para considerar o investimento em ouro como uma maneira de diversificar e proteger a sua carteira de investimentos? Se você se interessou em alocar uma parte da sua carteira em ouro, considere conversar com um dos nossos consultores sobre essa possibilidade. A gente está oferecendo uma conversa cortesia e sem compromisso. Só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato. Um grande abraço e até a próxima.